Amados, há mudanças que acontecem no plano da consciência antes mesmo de se manifestarem no plano da forma. Uma delas é a transformação silenciosa da linha do tempo que rege a jornada de um planeta inteiro. Para uma consciência ainda presa às amarras da terceira dimensão, é praticamente impossível dimensionar o que esse tipo de mudança representa. Podemos até intuir, sentir que algo se move nas profundezas, mas não temos ainda a capacidade plena de absorver tamanha magnitude. E está tudo bem que seja assim. Na medida em que os dias avançam, as próprias vivências vão nos entregando pistas, pequenas revelações que alargam o nosso olhar e preparam o terreno interior para compreensões maiores. Em algum momento de decisão cósmica, guiado por uma sabedoria que transcende o entendimento humano, optou-se por um novo rumo para este planeta, um caminho que afastou a humanidade de um destino de destruição e a conduziu para uma trajetória de reconstrução e luz. Essa escolha representou um giro completo na direção que tudo seguia. E quando digo tudo, quero dizer verdadeiramente tudo. As estruturas visíveis e invisíveis, os fluxos de energia, os destinos coletivos e individuais passaram a responder a essa nova diretriz. Nada ficou como era antes, ainda que aos olhos apressados pareça que a rotina segue igual. Quando ajustamos a nossa consciência, antes limitada pelas sombras do esquecimento, às frequências mais elevadas que agora se oferecem, fazemos isso aos poucos, num processo orgânico de amadurecimento. Cada nova informação que chega é uma semente, cada compreensão que se instala é um broto que rompe a terra. Estamos todos nós mergulhados numa transição planetária, um movimento que não pede pressa, mas pede presença. E é justamente essa presença, essa disposição de continuar caminhando mesmo sem enxergar o fim do caminho, que vai preparando o solo interior para o florescimento que está por vir. Paralelamente a essa transição, uma parcela significativa da humanidade está vivendo agora o seu próprio processo de ascensão. Estima-se que 1/3 das almas encarnadas neste planeta estejam aptas a realizar essa travessia, um número verdadeiramente expressivo. Bilhões de consciências se preparando para dar o salto rumo a uma existência mais leve, mais luminosa, mais alinhada com a verdade do Espírito. E esse movimento está prestes a se manifestar plenamente. Por isso a antiga advertência ainda ecoa como um convite: vigiai e orai, pois não se sabe a hora exata em que essa colheita se realizará. A linha do tempo atual conduz a humanidade a condições muito mais favoráveis do que se poderia imaginar em tempos passados. Facilidades antes inacessíveis agora se tornam possíveis. É como um presente vindo do alto, uma graça que recompensa aqueles que, com esforço sincero, fizeram por merecer. Muita bagagem inútil, muito peso desnecessário está sendo retirado dos ombros dos caminheiros nesta reta final da jornada rumo à ascensão. É como se o próprio universo conspirasse para aliviar os passos de quem já caminhou o suficiente para merecer um respiro. Ainda não temos condições de imaginar o quanto esse movimento vai beneficiar a humanidade como um todo. Estima-se que a quase totalidade dela receberá esse tipo de bônus energético, essa graça sutil que facilita o caminho. Poderíamos até dizer que, em tese, a maioria estaria em condições de realizar sua ascensão. E de fato estaria, se todos escolhessem trilhar esse caminho. Mas não é exatamente isso que se manifesta na prática, pois muitos ainda resistem às mudanças necessárias, permanecendo entorpecidos por crenças antigas e por interesses que já não servem mais ao seu crescimento.
Para compreender melhor essa espécie de bônus recebido, é possível recorrer a uma simples comparação. Imagine uma escola em fase final de curso. Uma parte dos estudantes já está com suas notas garantidas, aguardando apenas a data da formatura. Mas há muitos outros que ainda não estão prontos, que ainda precisam de mais aprendizado, de mais tempo de dedicação. E estes ainda hoje são a maioria. Por isso, realiza-se uma avaliação geral, um recenseamento cuidadoso, para identificar o que e quem ainda pode ser aproveitado dentro do tempo que resta. Esse gesto de facilitar não é um prêmio imerecido, tampouco um favorecimento injusto. É, antes de tudo, uma oportunidade generosa, e através dela, aproveita-se ao máximo aquilo que a própria escola se propõe a oferecer, a formação plena de seus alunos. Isso é exatamente o que está acontecendo agora com a grande escola de almas que é a Terra. Uma ampla e cuidadosa peneira está em curso, para que o maior número possível de almas consiga subir o degrau que as conduz à quinta dimensão. Uma das consequências mais notáveis dessa mudança de rumo foi o alívio do karma antigo. É verdade que nem todo karma pode ser simplesmente extinto, pois trata-se de dívidas legítimas, adquiridas ao longo de inúmeras existências, pelas almas que encarnaram. Mas houve de fato um alívio, profundo e generoso. Esse é o verdadeiro bônus que a providência divina oferece como presente, nesta que é, para muitos, a última encarnação vivida sob o véu espesso da dualidade. Esse alívio do karma antigo ajuda enormemente todos aqueles que desejam, de coração aberto, realizar as mudanças necessárias agora. Sem o peso acumulado de tantas vidas, a caminhada se torna naturalmente mais suave. Tudo se torna mais leve, mais fluido, pois, sem aquele fardo antigo, os passos finais podem se tornar mais largos, mais firmes, mais confiantes. Perde-se menos tempo nessa travessia, e o tempo, verdadeiramente, urge para quem deseja concluir seu ciclo evolutivo com dignidade. Ainda assim, é preciso compreender com clareza que o alívio do karma, por si só, não garante a ninguém a passagem automática para a quinta dimensão. Qualquer ação negativa praticada a partir de agora gera um novo karma, e com ele, a necessidade de um novo resgate. Esse resgate deve ser realizado de imediato, ainda no decorrer da existência presente, dentro do tempo hábil que resta, pois a qualquer momento a régua da avaliação passará, selando o resultado da trajetória vivida nesta encarnação. É comum surgirem dúvidas sinceras sobre o merecimento da própria ascensão. Ninguém pode afirmar com precisão quem tem ou não esse mérito, pois esse discernimento não pertence à consciência humana, pertence a uma instância maior, que enxerga o que os olhos físicos não alcançam. Mas é possível assegurar, com toda a certeza, que todos aqueles que se dedicam a compreender essas verdades já percorreram a parte mais dura da caminhada, e agora podem sentir, quase palpável, que a linha de chegada está próxima, bem diante dos olhos. Façam o melhor a cada dia, em cada momento, por menor que pareça o gesto. Mantenham sempre a intenção voltada ao bem, o bem próprio e o bem alheio, sem interesses pessoais escondidos por trás das ações. Pensem sempre no bem coletivo, pois somos, em essência, o próprio coletivo. Somos todos um com a fonte. Cultivem a compaixão por todos ao redor, especialmente por aqueles que ainda encontram dificuldade em concluir o percurso que conduz à ascensão de sua própria alma. E, acima de tudo, tenham respeito por tudo e por todos, respeito pela vida, pelas diferenças, pelo tempo de cada um. Esses três pilares, a intenção voltada ao bem,
A compaixão genuína e o respeito incondicional moldam o caráter da alma para que ela possa atravessar o crivo da avaliação final que determinará sua ascensão. Velhas pendências foram generosamente abonadas, mas nenhuma nova ação negativa será suavizada a partir de agora. O antigo ensinamento de que cada um deve fazer a sua parte para receber ajuda jamais foi tão atual quanto neste momento. Então faça a sua parte, realize as mudanças necessárias agora, pois o momento é verdadeiramente auspicioso. Saia da crítica constante, saia do julgamento fácil. Pare de apontar os defeitos alheios como se isso o elevasse. Seja compassivo. Compreenda que o outro também está, à sua maneira, tentando acertar o próprio caminho. Estenda a mão para quem lhe pede ajuda sincera, sem esperar nada em troca. Não tente converter ninguém à sua própria ótica, pois cada consciência possui seus próprios olhos e seu próprio tempo de compreensão. Apenas seja a sua melhor versão dentro da ética e da moral. Seja o exemplo silencioso que inspira sem impor. Abandone os interesses antigos que já não fazem mais sentido para quem deseja evoluir. Deixe para trás os velhos hábitos que caracterizam uma consciência ainda presa à densidade. A sua carga foi aliviada por pura graça. Não recolha novamente a velha bagagem, pois o peso dela apenas atrasaria os seus passos finais. Os portões da nova era estão prestes a se fechar para aqueles que insistem em olhar para trás. Qualquer atraso desnecessário agora pode custar caro. Ergam-se, caminhantes, pois a luz já se anuncia no horizonte. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.